Seleção, Copa do Mundo, são 7 jogos de uns times que não treinam juntos quase nunca. Então, eu acho que físico é a coisa mais importante ali, mano. Físico e a fase. Então, tipo assim, quem for mais porradeiro, quem for mais raçudo e quem tiver estrela, é esse tipo de gente que você tem que ser convocada. Não adianta tu levar um craque, tipo o Marcelo. Tu viu o que o Marcelo fez quando foi pra seleção? Fazia porra nenhuma na Copa, mano. E aí Ué, tinha alguém melhor que fez o ele? gol da abertura da Copa do Mundo 2014. Contra. Contra. Mas, mas fez um gol aí pra história. Tá ligado? Tem que ser jogador raçudo, tem que ter jogador que tem explosão física, tem que ser jogador raçudaço mesmo, jogador sortudo, goleiro catador de pênalti. Copa do Mundo é isso, porque não tem tática, não tem treino. É uma porrada de seleção que o grupo mesmo, o elenco, é ótimo, recheado de estrelas, mas que como time não joga porra nenhuma. A maioria disso. Vou te falar, esse ano vai ser o diferencial, porque a Espanha tá jogando como um time que parece que joga todo dia junto. E é a primeira vez que eu vejo isso, cara, em, sei lá, 15 anos, mano. Toda vez que eu vejo algum jogo de seleção na Europa, Eurocopa, não sei o quê, eu me decepciono. Porque tá lá Mbappé, Olise, Dembélé, não sei o quê. E aí chega um jogo uma merda. Aí, pô, tu vai ver o jogo uma merda. Todas as seleções uma merda. O jogo, caralho, que jogo ruim. Os caras não são entrosados, não tem uma jogada. Então, aí é tão ruim que o individual não sai. Tipo, na seleção brasileira também, que o individual não consegue aparecer. Temos craques e o individual não aparece, porque o time é todo desorganizado, uma merda. Pedro não jogou também na seleção. A Espanha esse ano tá jogando. Mas, cara, Copa do Mundo é isso. É isso. Você tem que ter. Não tem tática, não tem jogada. Mano, quem corre mais, quem é mais porradeiro, quem é mais raçudo, quem tem mais sorte, filho. Quem tem estrela. Leva esses. Então é Paulo Henrique, é Gabigol, porra. Tá ligado? Porra, tu botar o Paulo Henrique na mesma prateleira que o Gabigol e tu me quebra. Tá maluco? Não, mas tipo assim, Gabigol é brincadeira, mas Hendrick, não quero saber. Moleque tem estrela, tem que ir. Aí, ó, tu falou do homem aí, ó, hat-trick do Mbappé, hein? Ao vivaço, hein? Contra o Kairat Almaty, do E aonde foi que Cazaquistão. ele meteu um hat-trick? Final de Copa do Mundo. Então, Esse é mano. diferenciado. É jogador que se acha pica, tipo Mbappé, sabe que o jogador confiante, tá ligado? Mas aí, o único Aham. jogador do Brasileirão que pararia o Mbappé ou o Yamal no contra-ataque, dando-lhe uma porrada, é o Paulo Henrique. O único que conseguiria correr perto dos caras. Não sei, ele tá Não, de Raider de Havaiana, com prego no Calça jeans molhada. calça Calça desmolada. jeans molhada e mochila de 20 kg nas costas. E camisa de força. Todos os desafios ao mesmo tempo, tá ligado? rapaziada, se tu levar o Wanderson pra marcar Mbappé, é surra, 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 surra. Levar Wesley, levar Dodô, é surra, surra. Tá maluco? Não tem como você levar Uhum. esses caras, mano. Você tem que levar um zagueiro malucão rapidão mesmo, que, cara, ó, na qualidade, se o cara tivesse, tipo assim, ó, se ele fosse um defensor brabo, ele não tava no Brasileirão ainda. O lateral direito tá em falta no futebol mundial. Então, se tem um maluco capaz de. Se ele tem consciência de espaço, tudo, tipo assim, tempo suficiente para marcar um Mbappé, ele não estaria no futebol brasileiro, entendeu? Não tem nenhum lateral no Brasil, não tem nenhum lateral brasileiro capaz de fazer isso. Mas tem um que é mais rápido, que pelo menos se o cara botar na frente, ele corre atrás e recupera. E aí, e no Brasileirão, mano, tem vários pontas, atacantes rápido. Mano, o Paulo Henrique parte já sabendo que ele vai chegar na frente, porra. É muito engraçado como é que ele corre. Isso é E, bizarro porra, mesmo, mano. Moleque, e ele dribla na saída de bola. A rapaziada, não sei se percebe isso, mano. Ele dá uns dribles na saída de bola que eu fico assim, pô, esse maluco é doido, mano. Que ele fica de costas pro marcador, ele finge que vai pra cá, pra lá, pra cá, aí ele puxa pra lá, puxa de letra, sai pra cá, o maluco fica no chão sempre, mano. Os caras sempre ficam fodidos quando vai marcar ele saindo pro jogo. E ele tem um driblezinho da vaca que é enjoado também. Ele recupera, ele é muito rápido na recuperação. É óbvio que, porra, ele é um cara limitado. Não tô falando que ele é o melhor lateral do mundo, o melhor lateral brasileiro, tecnicamente, o caralho. Não é. Óbvio que ele não é. Mas com o físico que ele tá, o físico que ele tem, né? E a fase que ele tá, que tá dando certo as jogadas dele e tudo mais, o maluco tá iluminado, tá mostrando que consegue defender bem, tá mostrando que ajuda no ataque. Tipo assim, mano, não tem muitos laterais melhores. Eu não vejo nada demais no Wesley para falar que ele é o nosso super lateral direito hiper titular, tá ligado? Para mim, o Wesley é mais um lateral direito. é Sim, sim, eu saber. te entendo, pô.
Mas Fala eu aí. acho que ainda assim o Wesley ele é vendido como potencial, né? Agora ele foi para a Europa e tal. O Paulo Henrique não tem esse mercado todo. Tu acha que a Europa Não, mas estamos cresce o olho falando no da Não Paulo tem, Copa não do Henrique? tem. Mundo do ano que vem, pô. Tipo assim, tu vê o Wesley tendo físico suficiente pra marcar esses caras? Eu não vejo, Ó, mano. qual era a parada? Tipo assim, ó, o Wesley, por ele é novo e ter potencial, já levam ele pra Copa porque ele tem que pegar uma experiência de seleção e Copa e Tipo ele foi ciclo vendido de pra Copa, né? Europa, Exatamente. então é mais pra próxima do que pra essa. E o seguinte, ele tem uma vantagem, mano. Ele pode não ter sido mostrado que é um craque, mas ele mostrou que ele sabe jogar sob pressão. E ser jogador do Flamengo é difícil pra caralho. Jogar sob pressão sobre o Flamengo tem que ter ainda mais sendo lateral direito. Que às vezes tu faz uma merda, custa um gol. Tipo ele fez no Mundial. Então esse tipo de coisa conta a favor dele. Mas é por isso que leva, mano. Tipo assim, às vezes tem laterais mais velhos que o pessoal nem quer falar muito, porque não tem mais muita expectativa nele. Tipo o Paulo Henrique, mano. A gente sabe que não tem mais Aham. muito o que sair dali. Não vai crescer. Esse aí é o teto dele. É daqui pra baixo. A menos que ele, porra, até os 35 esteja jogando essa bola, que eu acho difícil. Mas É. ele não vai pra Europa. Eu acho É, mas que. a Mas questão ele é, a tá no questão auge é sempre físico pra Copa que momento, vem. pô. A questão que a gente fala é sempre momento, tipo assim, carreira, tudo mais. É óbvio que a gente não espera muito além disso do Paulo Henrique. O máximo que pode acontecer é ele sair para um outro time do Brasileirão aqui, tipo assim, nesse sentido. Mas quando a gente fala de Copa do Mundo, para mim é o mesmo argumento quando a gente estava pedindo o Caio Jorge na seleção brasileira. É momento, pô. O Caio Jorge bateu, voltou na Europa. O Caio Jorge não é craque, não é gênio, não sei o quê, mas mete gol pra caraca. E é um ótimo atacante. Então, Aham. o cara tem que ter a oportunidade dele. Se ele vai render pra caramba ou não, aí são outros 500. A gente tem que ver lá. Imagina, tu leva o Paulo Henrique na seleção brasileira, ele encaixa no estilo de jogo, ele consegue fazer exatamente o que o Ancelotti quer e consegue fazer com que potencializar o ponta que joga na frente dele ali, porque ele vai de alguma forma apoiar mais o ataque ou conseguir marcar melhor. São coisas que têm que ser testadas. E eu acho que se ele é o lateral direito que está se destacando, tem o William aí, tem o Varela que não pode ir, que não é brasileiro, né? Não poderia Sim, ir. Acho que ser testado não custa nada, porque a gente tá mal de lateral, mano. sim, isso eu Rapaziada, eu concordo. acho o Caio Jorge, até mudando de posição agora, falando de outro, eu ia perguntar até pro chat aí, se, tipo, não sei se vocês concordam com isso que eu tô falando, no sentido de, pô, tem que levar os caras mais raçudos, os caras que não tremem com a camisa da seleção, tem que levar esses. Jogadores com personalidade. Até o Ancelotti falou na primeira coletiva dele que ele visa isso no jogador para chamar. Tem que ser jogador que tem personalidade. Por isso que levou o Casemiro, mesmo o Casemiro não estando na melhor fase. Mas enfim, tem outro jogador no Brasileirão que vocês levariam para a Copa do Mundo porque acha que, pô, chegar num torneio curto, sem ter entrosamento com ninguém, o cara é bom o suficiente para render em qualquer jogo? Aí eu ia Não, Rayane, falar o provavelmente seguinte: Coutinho, Piton, tô gastando, tô usando. o Caio Não, então, Jorge, de mano, qualquer eu acho posição que ele. você diz, Oi? de qualquer posição que você Qualquer diz, posição. Mas no eu ia falar, o momento, Caio Jorge, eu acho um grande atacante, mas eu não consigo enxergar ele numa Copa do Mundo pegando e botando debaixo do braço a 9 tá mas ligado? eu acho Fazendo que a gol. expectativa nele na seleção brasileira não é nem essa. Eu acho que a expectativa é ele estar ali para ser uma opção. De repente ele entra ali num outro com um estilo um pouco diferente e consegue fazer alguma coisa. Caio Jorge, Paulo Henrique. Paulo Henrique não, talvez ele possa brigar. Mas o Caio Jorge seria para ser reserva. Essa é a minha opinião. Sim. Cara, pra mim, os dois atacantes da seleção teria que ser dois caras que se mostraram que, por exemplo, pode chegar em qualquer time, em qualquer cenário e render. Por exemplo, o Sim, João Pedro chegou no Chelsea e ganhou o sim. Mundial. Foi isso que aconteceu. Para mim é E João Pedro e Igor Jesus que estão brigando por essa titularidade. Igor Jesus, mano. O concordo. Igor Jesus se provou contra o Paris Saint-Germain e contra o Atlético Madrid. O Atlético Madrid ele ganhou todas no alto, eu vi ao vivo. Era só dar chutão que ele ganhava de qualquer filha da puta do Atlético E Madrid, mano. botava no chão. Ele ganhava e botava no chão a bola. Botava no Pisava em chão. cima da bola, assim, mano. Botava o pé em cima da bola. Isso que é foda. Então é uma característica diferente. E ele sabe jogar fora da área também. Ele é muito aproveitador de oportunidade. Copa do Mundo parece com o Igor Jesus, mano. Copa do Mundo parece com o Igor Jesus. Tu acha que o cara combina? Mano. Eu acho É o que o perfil do atacante de Caio Copa. Jorge, acho que o perfil do Caio Jorge é o seguinte: o Brasil tá atrás, tá 1-0 por outro time, 30 do segundo tempo, vamos encher de atacante, então vai ficar ali Caio Jorge
vai entrar no lugar de um volante e vai ser mais um atacante. Não acredito que ele vai ser opção de titular, entendeu? Sim, eu não consigo enxergar o Caio Jorge decidindo Copa do Mundo, tá ligado? Eu Mano, consigo enxergar o Igor Jesus eu e consigo o João enxergar Pedro. exatamente esse cenário aqui. Tipo assim, quartas de final, 1-0 para outro time, como a gente já cansou de ver acontecer nas últimas Copas aí. E o Brasil num tudo ou nada, assim, você botar o Caio Jorge e ele arrumar uma jogada, uma jogada em velocidade, uma parada assim, chutar e meter um gol, tá ligado? Eu consigo ver isso. Não consigo ver ele sendo consistente a Copa toda, eu consigo ver ele fazendo isso num momento, tá ligado? Num momento. E aí, Fernandão, tu acha que Caio Jorge decide Copa ou não? Então, cara, tem que ver, porque eu acho que atacante vai muito da confiança. Decidir assim, solta o cara lá e decide, eu acho meio complicado. Tem que ver se ele vai ganhando confiança nesses jogos aí, né? Ele teve a lesão nessa última data FIFA aí, que ele até voltou e jogou pelo Cruzeiro, então a gente não sabe bem se foi lesão mesmo, se foi migué que ele deu porque ele sabia que não ia jogar, enfim. Mas acho que vale o teste. Eu manteria ele na convocação, mesmo agora ele não tá fazendo mais gol todo jogo. Eu acho que é um cara que tem que dar uma continuidade. E assim, não vejo mais ninguém do futebol brasileiro conseguindo pegar esse elenco, não. Nem o Paulo Henrique, que vocês tanto elogiam, assim, até deixei vocês completarem o argumento de vocês para não ficar aquela briga de boteco, mas assim, eu não consigo ver um jogador brasileiro jogar com essa intensidade toda durante esse período de 7 jogos. Você pode ver que até o próprio Fluminense faltou perna. Então, assim, eu vejo do máximo completando num possível jogo. Então, assim, o Paulo Henrique no melhor dele, entrando no terceiro jogo da fase de grupos, com o Brasil já classificado, entendeu? Os reservas, Ficar apesar de ali não ter um como lateral opção, né? direito, Pô, que apesar de é não ter um isso, mano. lateral direito dono da vaga, né? Sério mesmo. Se fosse Maicon, Daniel Alves, as opções, mas nós temos o Wesley, Dodô e Wanderson, mano. Não são caras que estão jogando essa intensidade, essa bola, que estão aí se destacando, mano. Não são. Lembrando Então, que o Wesley entrou num jogo da seleção, jogou bem, os outros ele jogou mal pra Fez cacete, uma mano. merda no final, entregou um Ele gol. jogou muito mal pela seleção brasileira, o Wesley. Tipo assim, um ele cara que acabou entrou. de chegar na Roma, tava no Flamengo se destacando. Aí tem Emerson Royal também, mano, que briga por Mas, Não, fora, mas rapaziada, é o Royal, que eu falo. Tipo assim, a gente não aprende, né, mano? A gente sabe que o Flamengo vai subir os moleques da base que vão jogar muito porque o Flamengo tá voando e nem todos vão se destacar, pô. A gente tem aí vários exemplos assim. A gente tem o Paquetá, tem o Vini Júnior, que, porra, precisa nem dizer, os caras jogam bola pra caramba, mas a gente tem Reinier, a gente tem outros nomes aí que saíram do Flamengo e chegaram na Europa a milhão e tudo mais e nunca não, mais o que foram eu quis nada, dizer pô. não é nem isso, Nicolas. O Wesley é bom pra caralho. Só que o seguinte, não tem como a gente falar assim, pô, o Paulo Henrique só teria chance num terceiro jogo, pá, porque o titular absoluto é esse aqui, ó. Tem um É titular isso que eu tô absoluto na falando, pô. seleção? Não É tem, isso que pô. eu tô falando. não. Se o Paulo Henrique tivesse disputando vaga com um Vini Júnior, aí beleza, mas não é. Pô. É o Wesley, tá ligado? É o Não, eu entendo, Wesley e mas o assim, Wanderson. se você não tem no alto nível total, que é a Europa, você não tem um jogador que é uma sumidade, por que você acha que no Brasil você vai ter essa solução? Que é um nível que tem um nível de intensidade menor do que a Europa, do que o auge europeu. Porque, tipo assim, eu acho que o momento de um cara que tá voando no Brasileirão é melhor do que um cara que tá jogando normal na Europa. Tipo, se não for um gênio, se não for. Uhum. Porra, tipo assim, não tem como você comparar um zagueiro. Um exemplo, não tem como. Pra Sim, mim, o Thiago eu Silva é entendi. melhor do que vários Eu zagueiros que entendi. estão Joga o passando pela Marcelo, é seleção porque e na estão na verdade você está Europa, falando tá ligado? como o Dani Alves. O Dani Alves na lateral direita, tu sabia que ele mesmo mal, ele tecnicamente ele era gênio, ele podia a qualquer momento dominar a bola, fazer um gol, fazer um Isso. lance. O Marcelo idem. Eu não espero isso do Wesley. De fato, não acho o Wesley um É zagueiro, isso que a um gente tá querendo lateral dizer. Tipo técnico, Tipo, se assim, tu um ó. botar o lateral. Thiago Silva, que tá com 40 anos, jogando no Brasileirão, na seleção, a gente sabe que ele vai jogar bem, porque a gente sabe o que ele pode fazer. Mas não significa que ele tá atrás de um zagueiro que tá jogando na Europa, só porque tá na Europa, tá ligado? Tipo assim, na lateral esquerda também tem aquelas opções lá que ninguém até hoje ganhou. Se o Juba é testado no próximo jogo e ele vai bem, e o Ancelotti fala, meu irmão, esse maluco é bom, titular na Copa. Tu acha que tem a menor chance disso acontecer? Não tem a Cara, menor. menor chance não. Eu acho que o Juba merece muito ser testado ali na seleção brasileira e ele disputaria por vaga, porque pra mim as laterais do Brasil estão mal servidas, mano. A gente tá Não, mal servido nas duas laterais, pô. Não, eu acho que é uma competição tipo Caio Jorge. Vai lá para ver com o elenco se sobra espaço. Mas não vejo nenhum jogador no futebol brasileiro chegando para ser na titular lateral da seleção esquerda, brasileira.
eu acho até mais difícil, mano, porque o Ancelotti tem muita confiança no Alexandre, que já disputou Copa. Então, eu acho que o Alexandre ganha vaga fácil na lateral esquerda, independente de não estar no melhor momento, fisicamente e Pô, tal. mas e a idade? Mas, cara, é ano que vem e ele foi convocado, mano. Acho que ele não Então, aguenta fisicamente. Se você começa a Copa com o Alexandre, você muito provavelmente não termina ela com o Alexandre. Ele não pode consegue ser, dar sequência no Flamengo? pode ser. Mas ele vai levar outro ali. Mas, tipo, o titular, se você fosse apostar hoje, quem vai ser o titular no primeiro jogo da seleção, na Copa do Mundo? Quem é o titular, lateral esquerdo? Então, eu não acho que vai mudar essa escalação aí durante essa data FIFA de agora. Então, assim, pegando o exemplo do último jogo, sim, seria um Alexandre, seria no máximo, entendeu? Caio Henrique, É, Que também não Douglas, encanta. Douglas Santos. Douglas Ele Santos. preferiu. Foi quem ele preferiu. Até jogou Então, bem, mas só que pra mim é o que eu é tô o que o falando. Fernandão falou. Não é aquele cara que a gente fala assim, esse daí vai decidir um jogo. Não, Se tu for apostar em um pra começar, é o Alexandre, eu acho. Pra ele começar a Copa. Pode ser que não seja titular a Copa inteira. Pode ser que ele sim, tenha gostado do mas na confiança Douglas no Santos. Ancelotti. Tipo o Casemiro tá indo na confiança no Ancelotti. Sim, pô. Uhum. E. Mas eu, tipo assim. Mas se a gente pega uma Espanha da vida, o Alexandre vai ser um cone para marcar o Yamal, pô. E a Mal vai matar Cara, a ele. experiência às vezes fala mais alto, hein? Vai Pô, a ser, tipo, experiência de ficar parado lá igual um zagueiro, né? segurar Pra não o sair. Yamal é muito difícil, mano. Tu Não sabe vai qual é ter a nenhum lateral esquerdo experiência, né? brasileiro. Tu sabe qual é a experiência de tu marcar o Yamal na Copa do Mundo, né? No jogo decisivo, né? A experiência é depois do primeiro drible, tu botar a mão na posterior da coxa e fazer assim, ó. E sai de campo, que Ou sabe que vai ser então, o pior dia da tua vida. ou então tu se queima no meio do futebol, dando-lhe uma bicuda no joelho do maluco e quebrando ele, pô. Mano, Aí no intervalo o treinador tem que te tirar, que já tá amarelado. sabe qual é? Tá ligado que a gente tem vários zagueiros canhotos bons, né? Tipo assim, o O Alex Alexandre pode Ribeiro, jogar na zaga, o ele é Alexandre zagueiro Ribeiro, e é Magalhães. canhoto. Magalhães é canhoto, né? Gabriel Magalhães também, o Beraldo também, e também faz lateral esquerda. Num jogo contra o Yamal, cara, pega o que corre mais no treino e bota um zagueiro na lateral esquerda, mano. E no E tem, intervalo, quando tiver com amarelo, substitui, porque o próximo vai entrar e vai tomar amarelo também. Um é zagueiro na isso. lateral esquerda e o zagueiro pela esquerda sempre se comunicando para ficar na sobra. Tipo assim, não abandona o lateral, porque ele vai tomar o drible e tu vai ter que ficar na sobra.